Glórias sejam dadas a Deus pela sua vida, porque você é especial para Deus. Bem-vindo ao Devocional 2024. Vamos falar hoje sobre o veneno que muitos tomam e não sabem. Será que você tem tomado este veneno? Ou um dia já tomou? A razão do silêncio de Deus e o pescoço estendido. O que seriam esses assuntos? Venha comigo a partir de agora, no capítulo 73, 74 e 75 de Salmos. Nós vamos até o fim deste ano, de Gênesis a Apocalipse, mergulhando neste devocional todo especial que nos aprofunda espiritualmente, eleva-nos intelectualmente e nos fortalece fisicamente, emocionalmente e, sobretudo, na nossa vida espiritual. O capítulo 73 fala sobre o problema da prosperidade dos maus. Esse capítulo ele foi escrito por Asaf, um homem que quase se perdeu por estar olhando para onde e para quem ele não deveria olhar. Manter o coração sujo contra alguém não prejudica esse alguém, e sim a si mesmo. É tomar um veneno desejando que esse alguém morra. Já imaginou um negócio desse? Era assim que Asaf estava começando a se tornar. Vamos ler o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Coração limpo, ele é um coração que não significa que ele não se ira, mas ele não peca. Ele se ira, mas não deixa essa ira tornar-se em pecado. E o que é pecar em seu coração com respeito a essa questão? É você guardar dentro de você algo contra alguém. Isso vai, na verdade, te envenenar. E só você vai se prejudicar. Por isso que no Pai Nosso ele nos ensina que devemos orar: perdoa os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os que pecam contra nós. Será que essa oração você faz ela só da boca para fora ou de fato? Pense nisso. Lá no versículo 2 ao 5 e no versículo 13, mostra que o salmista ele estava caminhando para uma perdição, porque ele colocou os olhos dele onde ele não deveria colocar. Vamos ler. O versículo 2 ao 5 diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Tem muita gente hoje em dia que, quando fica olhando para a vida dos influenciadores digitais, as pessoas famosas da mídia, ou até mesmo aqueles que olham para a vida das pessoas que são ricas, que ostentam, pensam assim, exatamente dessa forma. Só que onde está o problema? Não fique olhando ou invejando o sucesso dos outros. Isso só irá estagnar a sua própria vida. O versículo 15, ele diz assim, olha só: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. É muito forte, muito profundo, né? Quando ele fala aqui disso, no versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha só, quer dizer, está sendo inútil eu fazer tudo certinho, está sendo inútil eu ser uma pessoa direita e pensar que os ímpios estão
se dando bem é olhar somente uma parte do quadro global. Se medimos a vida somente na perspectiva terrestre, estamos cegos espiritualmente. Você deve refletir sobre isso. Lá no versículo 16 e 17, ele diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quer dizer, ele atinou com o fim destas reflexões e deste peso que estava sendo muito atarefado para ele. O que é entrar no santuário de Deus? É entrar na presença dele. Quando você se coloca diante dele, então o entendimento espiritual se abre. Quando não temos entendimento espiritual, nós agimos em algumas ocasiões como irracionais. Olha só o que ele diz no versículo 17. O versículo 21 ao 22, ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Muito forte isso, né? O entendimento espiritual aberto é uma revelação aos que se inclinam para compreender a vontade de Deus. Mas aqueles que, em vez de olharem para a vontade de Deus, a palavra de Deus, o desejo e o querer de Deus, ficam olhando para a vida dos outros, vão começando a tomar atitudes, como está escrito aqui, irracionais, com ignorância, embrutecidos. Talvez você esteja assim e Deus está lhe buscando para te resgatar, para lhe socorrer. No capítulo 74, fala sobre o lamento por causa da profanação. É muito profundo o capítulo 74, eu vou ler só o versículo 1, que diz assim: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Deus havia ficado em silêncio. Você lendo o capítulo 74, você vai observar isso. Os profetas haviam desaparecido. Só estavam surgindo aproveitadores, verdadeiros ladrões espirituais, lobos vestidos de ovelha. E os profetas haviam desaparecido porque ou eles haviam sido mortos ou haviam sido levados cativos. Mas tudo isso por causa de uma razão: a resistência do povo em ouvir a Deus. Quando se resiste em ouvir a Deus, a voz de Deus vai silenciando, silenciando, silenciando. Ser humilde não é visto em roupas maltrapilhas ou na posição da nossa cabeça, olhando para baixo, não levantando os nossos olhos, mas em se submeter a Deus. É isso que faz a voz de Deus ecoar novamente dentro de nós. Louvado seja Deus por isso. No capítulo 75, fala sobre Deus é juiz. O versículo 1 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Ele louvando e glorificando a Deus, né? E aí no versículo 5 ele diz: não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Rocha aqui em letra maiúscula, né? Muito profundo, porque o significado de insolência é pescoço estendido. É uma figura de arrogância. E essa atitude de resistência para com a rocha, que representa Jesus, só traz frustrações para as nossas próprias vidas e para mais ninguém. Então, sejamos humildes, vamos nos quebrantar diante de Deus. E no versículo 8, ele termina dizendo o que me chamou a atenção assim. Veja só que forte e profundo.
Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Aqui está se referindo ao cálice da ira de Deus. Você lê mais sobre isso no livro de Salmos, capítulo 60, no versículo 3. Já falamos sobre isso. E também em Isaías, capítulo 51, versículo 17. Somente os ímpios é que provarão dessa ira de Deus, que é o seu cálice. Por isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Se este vídeo te ajudou, envie para os contatos, para as pessoas que você conhece. Talvez você possa socorrer alguém. Deixe o seu like e também os seus comentários. Amanhã estaremos de volta. Você é especial para Deus. Até amanhã.